Agora, no nosso programa, a gente já vai começar o assunto falando de alimentação e exercícios físicos. É muito importante a gente prestar atenção nisso, porque às vezes a gente come demais e fica com aquela indisposição. Ou às vezes come de menos e fica se sentindo fraco. Então a gente vai entender como que deve fazer isso, como que a gente alia essa boa alimentação com os exercícios adequados e ter aquele resultado nota 10 que a gente gosta de ter. Estou recebendo aqui a Paula Castilho, que é nutricionista, e o Marcos Rosmaninho, falei certo? Isso, então dá um beijo. Tudo bem? Ah, você eu já conhece, já tinha feito, já. né? Com você. Tudo bom, Mar? Tudo bem, Tudo sejam bom. bem-vindos. Obrigado. Deixa eu sentar aqui. Ai, quanta coisa legal que vocês trouxeram pra gente dar exemplo. Isso. Eu sempre falo que é assim, pessoas que malham demais, elas se preocupam em malhar, sempre o corpo e tudo mais. Só que às vezes esquece de fazer uma boa alimentação, né? Às vezes não, quase sempre. A maioria das vezes, né? Não tô errada em falar isso. Tem muitos casos que a pessoa chega até a passar mal na própria academia porque não se alimentou direito ou E acaba comeu falando alguma pro coisa errada. instrutor que comeu sim e tudo mais. Exatamente. E passa um pano na situação e não é bem por aí. Fala primeiro pra gente a importância da gente se alimentar bem para fazer o exercício físico. O que acontece no nosso corpo quando a gente não come adequadamente e faz o exercício? O que falta ali? Parece que cria um desequilíbrio, não é? Queria. Na verdade, assim, a gente tem, generalizando, 3 grupos de alimentos. Então, primeiro a gente tem os alimentos energéticos, que dão energia para o nosso corpo, que são os carboidratos. Então, se eu não tenho carboidrato, eu não dou energia para o meu corpo executar determinada tarefa. Depois eu vou ter os alimentos construtores, que vêm das proteínas, né? E aí eu vou ter os reguladores, que vão ser as frutas e os vegetais. Então, antes de eu iniciar uma atividade física, eu tenho que dar um aporte energético bom para o meu corpo. Então, eu vou oferecer bastante carboidrato. E um carboidrato que me dê uma absorção rápida, então não pode ser o integral. Ah, tem que ser o simples. Tem que eles ser falam. aquele mais refinado. Então, a gente pode dar antes do treino Vamos dar o exemplo aqui. alguns pães, né? Não sendo integral, porque o integral ele diminui a absorção, é muito lenta a absorção no nosso corpo. E eu preciso de uma absorção rápida porque eu vou usar aquela energia. Por isso que a gente fica com aquela sensação de saciedade, fica prolongado. Ali você fala, não tô com fome, deixa eu prolongar isso. Isso também não é tão bom, a gente ficar tantas horas assim sem ir atrás do integral para ter essa sensação de saciedade e deixar de comer de 3 em 3. Exato. A gente tem que prestar atenção. Você falou em porções, né? Antes da gente malhar e tudo mais, que a gente precisa dar esse suporte, essa energia. Essa quantidade, quanto que é bom? Porque tem pessoas que falam, só porque eu vou malhar, então eu vou exagerar, vou comer um monte de bombom, um monte de pão. É verdade. E como é que faz? Qual que é a quantidade certa? Eu sei que não dá pra gente especificar, tem que ser um jeito mais generalizado por conta do peso, da estatura da pessoa. Mas de um jeito geral, assim, você consegue falar pra gente? Um lanchinho rápido, por exemplo, antes da atividade física, são 2 fatias de pão de forma, né? Dá pra comer um pãozinho francês? Dá, tira o miolo, dá pra dar um jeitinho se o exercício for bem intenso, né? Também não dá intenso pra vocês? Que seja feito um exercício aeróbico junto com uma musculação, enfim. Tem que ter o aeróbico. Você diz meia hora ou 1 hora de aeróbico? Aí ele que... Conta, não, eu tô curiosa. Aí já a gente volta e a gente vai linkando. Então, a nutrição é muito importante para acompanhar a atividade física. As pessoas falam, poxa, eu vou só fazer uma atividade física e vou melhorar a saúde? Ajuda muito, mas a parte nutricional é 70% do seu resultado. É fundamental. Se a gente faz uma alimentação bem saudável, acompanhada da atividade física, o resultado vem muito mais rápido, né? Então, para exercícios físicos, na parte aeróbica, como a doutora estava falando, vale a pena você comer o pãozinho bem antes da alimentação, né? Ela pode passar 30 minutinhos, 1 horinha antes. O ideal seriam 30 minutos. O ideal, 30 minutinhos para você fazer antes da atividade para ter a energia. O nosso corpo, ele absorve e transforma em glicogênio, que é a energia rápida para a gente transformar e fazer o movimento simples, o de caminhar, o de levantar, né? Então, a alimentação é fundamental. Acompanhada da atividade. E depois dessa atividade toda que a gente falou, vai uma meia hora, 1 horinha, tô falando, combinando os 2 exercícios, né? Aeróbio e também com a musculação e tudo mais. Depois disso, é importante a gente repor algum tipo, sei lá, alguma vitamina, sei lá, vou almoçar agora, não comer feijoada, tá, gente? Não tô falando isso. Apesar que é quarta-feira, né? Pois é, olha que coincidência. Né? Mas fala pra mim, é importante a gente repor depois? É muito importante, é muito importante. Depende também muito da intensidade do treinamento, né? Se de repente a gente fez hoje um treino muito aeróbio
e a gente correu, por exemplo, 15 quilômetros de manhã, que eu já sei que você correu 15 quilômetros de manhã, né? Eu? Mais ou menos? Olha, vou te falar que hoje eu até gastei calorias, gastei umas 1000 calorias, mas dançando. Tá bem ótimo. cedinho, então fiz. É um tipo de atividade, a gente pode também falar de outros tipos de atividade, porque a atividade física em si, ela é importante dependendo do que você gosta de fazer. Isso. Né? Poxa, gosto de dançar, você consegue fazer uma aula de 30, 40 minutos e aproveitar bastante. O gasto calórico de uma aula é muito alto. Muito alto, sei, né? eu O gasto calórico de uma atividade de caminhada, de natação, ou próprio de musculação, treinamentos funcionais, que a gente vai mostrar um pouquinho hoje também, é importante, né? Ah, e até isso, a gente vai mostrar para vocês alguns treinamentos aqui, já para você ter uma ideia, mas vai buscar alguém que entenda, um orientador, para você fazer da forma certa, que a gente não quer que você saia prejudicado nessa história, não. É para você ficar muito bem de saúde e bem disposto. Voltando a falar de alimentação, e a gente vai fazendo esse link que eu acho ótimo, as pessoas, a gente falou em exagero e tudo mais. Você falou em meia hora antes de treinar, né? Pra gente prestar atenção nisso. Mas tem pessoas que, falta 5 minutos para eu ir treinar, porque eu tenho que ir, eu marquei um horário e tudo mais, vou fazer. E come tudo de uma vez. E acabam passando muito mal. O que acontece no nosso corpo? Acho que isso para tudo, né? A pessoa comer demais ou entrar na piscina, que a vovó sempre fala, né? Exatamente. Não entra na piscina depois que come. O que acontece ali? Não pode fazer isso? Na verdade, assim, quando a gente consome, o nosso organismo gasta um tempo e energia também para fazer a digestão. Se você vai fazer atividade física, você dividiu esse tempo ao meio, né? Então, ele vai dar preferência para a digestão em vez do seu gasto energético. Isso talvez pode causar um desbalanço no seu organismo. Você pode acabar passando mal, né? Ou senão você fica bocejando o tempo inteiro, você fica cansado, fadigado. Por quê? Porque você está gastando muita energia e seu corpo não tem aquilo ainda porque ele não absorveu. Então eu não vou ter a eficácia aí de todos os exercícios que eu for executar. É como se eu estivesse fazendo 50%, porque o corpo não está ajudando, exatamente, é isso? Exatamente. O que você falou, a minha vovó falava, né? De, não come e vai na piscina, né? Por que isso? Quando a gente come, o organismo, ele está começando a digestão, né? São os movimentos peristálticos, isso. Aquele barulhinho, sabe? Que é o movimento peristáltico da digestão começa a ser feita. Então, como o sangue está descendo para o organismo, se a gente entra na água, entra na piscina e pula, o que acontece? Tem a pressão da água, né? Então, o nosso organismo, o sangue volta e ele acaba dando uma congestão, que a gente fala assim, né? Dá um mal-estar, não deixa a digestão vir corretamente. Então, esse é o grande motivo. Mas e tomar banho é a mesma coisa? Não, é diferente. Você não mexe tanto nessa pressão que a gente fala do organismo, né? Então, banho pode. Não tem desculpa com essa história de banho. Banho pode, tá? É um mito, Brincadeiras à parte, assim, eu acho que a população brasileira, eu acredito que eles tenham já bastante informação em relação a isso, da gente comer de 3 em 3 horas, de manhã fazer uma refeição um pouquinho para mais do que durante mais reforçada, sempre preferindo os integrais, não é isso? Nessa parte, vamos supor, se a pessoa vai fazer o treino de manhã, aí, em vez dela comer o pão integral, eu ainda prefiro que ela coma algum carboidrato mais simples. Se ela for malhar. Se ela for malhar logo de manhã. Se não for malhar, faz logo a refeição com o carboidrato integral dela, enfim. Frutas, tudo mais. Sim, sempre pelo mais saudável que tem absorção mais lenta para dar mais saciedade. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Antes de treinar é legal a gente absorver aí um carboidrato simples. Como você tinha falado, às vezes a pessoa tá na correria, hoje em dia é muito... as pessoas têm muita pressa, né? E o que a gente faz nessa situação? Então, aí tem na verdade é o jeitinho brasileiro. A gente acaba dando um sachêzinho de mel, porque o mel absorve bem rápido. Que legal! 15 minutos antes da atividade física. Ou se não, 1 hora antes, consome um suco de laranja, se a pessoa lembrar. Porque um suco de laranja, às vezes, pode ser colocado como lanche. Que legal, isso eu não tinha pensado. Porque até o seu corpo absorver aquele açúcar, né, da frutose da laranja, já deu tempo de 1 hora. Mas, mesmo assim, ainda, 1 hora eu esqueci de lembrar de tomar o suco de laranja, tem as barrinhas de cereal. E tem isso que eu ia perguntar, tudo bem comer Não tem problema, rapidinho? Porque na verdade a barrinha de cereal tem muito mais açúcar do que fibra, infelizmente, né? São poucas hoje no mercado que a gente encontra que é realmente de cereal. Eu não sabia, não vou comer nunca mais. Não é assim, tem umas marcas que são muito boas. E tomar uma água de coco, que é um isotônico, né? Um isotônico natural, então ele repõe todos os nossos eletrolíticos que a gente fala. É gostoso. Vou deixar uma perguntinha no ar que eu vou dar um recadinho. Vocês acham que os brasileiros ainda malham pouco?
Eu já volto aqui, vocês me respondem. E várias outras dicas, a gente vai passar exercícios para vocês, legal. E a gente quer deixar você mais feliz da vida ainda. Tá conseguindo equilibrar os exercícios com uma boa alimentação, alimentação regrada? A gente tá falando para você deixar de comer, não. A gente tá falando para você comer bem, mas escolher, assim, os alimentos com mais cor, com mais vida. Não é que isso muda muito o resultado do exercício final. Agora, voltando na perguntinha que eu tinha falado. Vocês acham que os brasileiros ainda malham pouco? Vocês acham que a gente mais se preocupa com o trabalho do que com a própria saúde, com o físico, apesar de que tenha essa vaidade, né? Cresceu bastante, mas falta ainda? Falta bastante. Ultimamente as pessoas vêm procurado um pouco mais cuidar da sua saúde, né? E isso aí apareceu ultimamente as atividades, os grupos de corrida. Hoje, por exemplo, em São Paulo está muito na moda essa atividade de grupo de corrida. Você vê as camisetas amarelinhas, laranjinhas, todo mundo correndo. Isso é muito importante. Mas as pessoas ainda no Brasil e no mundo em geral ainda procuram bem pouco atividade. As pesquisas mostram que mais ou menos 15% ou menos até 10% da população pratica atividade. Nossa, é pouco mesmo. É bem pouco. Eu achei que fosse maior esse número. Não, é pouco. Porque assim, elas têm vergonha às vezes de fazer uma atividade, não sabe fazer corretamente. Por isso mesmo que a gente teve uma ideia de criar um estúdio de personal, onde a pessoa ela decide que horário que ela vai treinar. Ela tem a opção de treinar sozinha ou com 4 pessoas no máximo. Então ela compra aquele horário para ela treinar e ela aproveita, escolhe a música que ela quer, não tem vergonha com aquele negócio das pessoas estarem olhando ela numa academia, num local diferenciado. Você acha que as pessoas ainda são mais tímidas em relação a isso? Ah, tem sim. Né? Acho que a timidez ainda tá nisso, porque você vê aquela mulher super bonita e de repente você tem um pouquinho de gordura a mais, ou de repente você se sente retraída com aquilo. Você teve uma lesão, você caiu, teve um sobrepeso que você precisa recuperar e as pessoas têm vergonha. Mas não se sintam assim, tem que soltar, vai lá, tem que aproveitar, porque pede tão rápido e você vê o resultado tão assim rápido. Até falando da alimentação também, em relação ao exercício, eu acredito que a alimentação também a gente começou a cuidar mais em relação a isso, mas também ainda falta uma conscientização em relação a uma boa alimentação, não é? Só dando um gancho na parte de atividade física, 90% dos meus pacientes não fazem por vergonha da aparência e de chegar numa academia para treinar. Então é muito comum isso. Infelizmente na academia você olha, sempre vai ter a bonitona, o bonitão, enfim. A pessoa se sente um pouco mais envergonhada, principalmente aquelas que têm excesso de peso e não conseguem perder com tanta facilidade, né? E na alimentação também, o convívio social, né, infelizmente é muito voltado para a alimentação, então você sempre vai ter uma comemoração num restaurante, num barzinho, se vai no cinema tem uma pipoca, enfim, tem um aniversário que nunca tem ali um pão integral com alguma salada, né? Gente, não vai ter um aniversário diet. Não vai. Os churrascos vegetarianos são difíceis de acontecer. Não, mas isso nem existe, você vai, sem falar na bebida alcoólica também, que vira tudo. Até você falou isso, eu não ia entrar agora nesse assunto, mas já que a gente começou, vamos até o fim. Um dia extra tem que ter. Todo mundo merece. Né? Para dar uma relaxada e precisa. A pessoa tem que ter a consciência tranquila. Então, eu segui minha alimentação de segunda a sexta. Sábado eu quero tirar meu dia de folga? Ok, mas domingo você volta, né? Eu brinco com os meus pacientes, eu não quero saber o que você fez nesse dia. Não me conta, porque eu não tenho interesse nenhum. Mas você tem, por merecimento, esse dia de folga. Mas o dia inteiro? Eu sempre pergunto para os convidados. Eu dou 2 refeições. 2. Desde que, assim, realmente ele não pecou nada, né? Aí, se ele acabou dando uma extrapoladinha um dia ou outro, falou, então vai o café da manhã, pelo menos no resto do dia você vai gastar essa energia. Eu tenho uma pergunta para você. É a Bruna. Deixa eu ver. Geralmente eu vou na academia e quando volto é a hora de almoçar. Isso pode prejudicar meus resultados? Obrigada. Eu acho que o que ela quis dizer é que quando ela sai da academia e tudo mais, ela vai comer. Ela gastou energia, Poxa, agora que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, o que eu vou fazer para comer? O que ela faz? Depende do objetivo dela. Se ela quer perder peso, a gente recomenda que ela vá se alimentar pelo menos de 40 a 1 hora depois, para que ela ainda continue gastando energia, né? Que o corpo dela ainda vá gastando aquela atividade, porque você deu um espanto para o seu metabolismo. Então ele start. Isso, então ele está ainda gastando as energias, por mais que você já tenha parado o treino. Quando você se alimenta, aí ele
ele continua gastando, mas aí ele dá atenção para digestão, choque, né? Exato. Ele vai dar atenção para outras coisas, ele acaba diminuindo aquela queima de energia de gordura mesmo. Então ele fica dividido. Então seria legal esperar um pouquinho, passar essa coisa toda e depois se alimentar. Pra depois alimentar. Nossa, porém, se ela quer emagrecer. Se ela quiser emagrecer. Se ela quiser emagrecer. Se ela quer ganhar massa muscular, aí tem diversas estratégias. Se ela quiser consumir, fazer uma refeição, por exemplo, dê preferência para um carboidrato integral, para ele ser absorvido de uma maneira mais rápida, mas aumentar a proteína. Por quê? A partir do momento que você começa a queimar energia, se você não dá um aporte muito bom para o seu corpo, por exemplo, de carboidrato, que é energia, você acaba comendo o seu próprio músculo para conseguir te sustentar. Era sobre isso que eu ia falar com você. É muito importante a gente ter a alimentação regrada, porque tem isso. Falha todo o resultado, você se mata na academia. Aí você fica flácida. Tem a pessoa que malha tanto tempo ali, toda regrada, e você fala, nossa, mas que resultado bom, eu não estou conseguindo. Por que será? Porque justamente está fazendo isso de errado. Porque não teve alimentação antes correta. Então, aí você vai acabar consumindo o seu próprio músculo para conseguir se alimentar direito. O ideal come carboidrato antes, durante a atividade física, uma boa hidratação, né? Não pode esquecer de consumir água, porque a água é que vai fazer o transporte de nutrientes. Sem a água eu não consigo metabolizar o meu músculo. E depois da atividade física, eu consumo um pouco mais de proteína junto com carboidrato, porque a proteína não consegue ser absorvida com carboidrato, carboidrato. Você falou de proteína, nós trouxemos um whey protein aqui, né? Isso. Que tem até uma pergunta em relação a isso. A Amanda, ela falou assim, que ela quer saber a utilização do whey, se pode causar algum efeito colateral nas mulheres, assim, em excesso. Eu acho que mulheres e homens. Homens também. Se você dá uma carga muito grande para o seu organismo de proteína, você pode prejudicar o seu sistema renal. E aí você pode causar uma insuficiência renal, que é um problema muito grave que pode levar até a morte. Nossa, que horror, gente. Eu não sabia disso. E consumido em excesso, né? Porque as pessoas, às vezes, elas olham o potinho e seguem. O vendedor também tem que vender a sua quantidade grande, né? Sim. Se você passa com acompanhamento nutricional, os exames vão te mostrar o quanto você precisa para o seu objetivo, para você chegar no seu objetivo. Então não precisa chegar, são 5 potinhos, 5 dosagens. Não, às vezes 1, 2 para você é suficiente. Porque o próprio nome diz, é suplemento alimentar, né? Porque você já ingere a proteína, né? Você já tem a carne, já tem a carne branca, a carne vermelha. Então, isso vai ser uma suplementação na sua refeição. É um quê a mais ali para ajudar. Exatamente. Então, tem esse efeito quando é consumido em grande quantidade. Exatamente. O que é considerado grande quantidade por dia, assim, a longo prazo? Depende, é tudo um cálculo que a gente faz. Tem um exame no consultório que é de bioimpedância. Nele eu consigo saber certinho quanto que tem o metabolismo, quanto de massa magra, quanto de massa de gordura. É bem bacana, mas a pessoa sempre tem que ter esse acompanhamento, fazer exames para a gente saber que ela não está sendo prejudicada. A medida de acordo com peso e altura varia demais, então não tem como eu estipular. É sempre muito específico, muito né? individual. Cada caso. Vou fazer o seguinte, na volta a gente ensina todos os exercícios, que aí eu já vou pro outro lado já, vem comigo. A gente vai aprender os exercícios. A gente falou de alimentação, que é importante, a gente sabe, tem que cuidar, é 70% aí do resultado final. E os exercícios, hein? Como é que dá pra gente fazer? Até eu ia sugerir alguma coisinha ou outra que seja fácil pra gente fazer em casa. Perfeito. Porque tem gente que não tem tempo de ir na academia. Não ou tem às vezes tempo. falta também não pra tem ir, tempo, né? às vezes falta uma graninha. Exatamente. Né? Mas antes disso, é mais importante a gente saber a importância de um personal trainer, de um professor de educação física para que passe os exercícios corretamente e sabe a individualidade de cada cliente, né? De cada aluno. Então, por exemplo, tem uma dorzinha nas costas, não pode fazer certo exercício. Tem uma frase que a gente sempre usa, é assim, não existem exercícios que não podem ser feitos, mas sim, existem pessoas que não podem fazer certos exercícios. Mas tem como a gente adaptar, por isso que você precisa conversar com quem realmente entenda para depois fazer tudo. Então, o que eu trouxe hoje pra gente? Algo bem simples. Trouxe um elástico. O elástico é um negócio bem legal, porque a gente trabalha a tensão. Então, você mesmo pode escolher a intensidade do exercício. Então, por exemplo, a gente vai começar com um exercício de agachamento. A gente apoia ele aqui. E no agachamento, a gente faz um exercício de bíceps também. A gente trabalha, são exercícios funcionais. A gente trabalha exercícios que a gente utiliza no dia inteiro e trabalhando a região da cintura, que é o core que a gente chama. Então, é muito fácil o seguinte. Apoia o elástico nessa posição, palma da mão voltada para frente, você vai fazer um agachamento atrás
O joelho não passa a ponta do pé, joga bastante o bumbum lá para trás. Tá. Quando você subir, você faz uma flexão, porque nesse movimento você vai estar trabalhando perna, trabalha posterior de coxa, trabalha o bumbum, o abdômen sempre contraído e o bíceps. Então, Legal. olha, facinho de fazer. Ah, mas está muito leve esse exercício. Afasta um pouquinho mais a perna para dar mais tensão para o elástico. Você faz o agachamento. Quando você subir, faz o movimento de bíceps. Facinho, agacha, sobe, Quantas faz o movimento de repetições bíceps. é legal fazer pra gente ter um resultado bom? No início, é legal você começar com poucas repetições, né? Vai melhorando, o professor ele vai te passando algo bem tranquilo, e aí você pega uma resistência maior, você aumenta o número de repetições ou aumenta a tensão do elástico. Esse aqui é um elástico com baixa intensidade, super baratinho de comprar, de repente você acha numa loja 10, 15 reais, é baratinho. Ah, é barato mesmo. Depois tem as tensões mais fortes. Tá. Outro exercício bem simples, que é legal, que ele trabalha a perna, trabalha tríceps, você vai fazer o seguinte, afasta as pernas, pontinha do pé lá atrás, você vai descer numa postura ereta, retinho, bonitinho, Tá. você faz o movimento de agachamento, quando você subir, você faz uma elevação lateral. Como é que é de novo? Então vamos lá, pontinha do pé lá atrás, você agacha, o joelho lá de trás ele vai encostar quase no chão. Tá. Quando ele encostou, você sobe e faz um exercício de elevação lateral. Nossa, gente, mexe tudo, é Tudo, muito legal. tudo, muito e legal. atrás não esquece de deixar o pé semi-flexionado. Pontinha senão a do pé lá atrás, pontinha do pé lá Faz mais atrás. um pra gente, Vamos lá, vamos fazer um deitado? Vamos. Simplesinho, colchonetezinho. Ah, mas não tenho colchonete em casa. Pega aquele cobertorzinho da vovó. É, um da mesma edredom. Da mesma vovó que não deixou a gente entrar na piscina. É sempre a mesma A gente voz, dobra sempre. o colchonete, desce ele lá no chão e eu vou passar um abdômen, que é fácil de fazer, um exercício de abdômen. Você apoia o cotovelo ficar aqui, no chão e vai jogar o seu quadril lá para cima. Tá. Contrai bastante o seu abdômen, posiciona o cotovelo, fica nesse movimento, que a gente chama que é Prancha. o abdominal de prancha. Você tem que segurar esse exercício pelo menos 30 segundos. Tá. Ah, mas está muito difícil no começo. Descansa um pouquinho, volta, mantém um pouquinho, porque você tem que aumentar a sua resistência. Tá. Não é difícil, não. Vamos passar para um nível um pouco mais avançado? Tira a perna do chão. Esse é dose dupla, Ah, viu? mas esse é um pouquinho mais difícil? Lógico, é um pouquinho mais difícil, mas já aumenta o nível da atividade do cliente. Tá. Vamos fazer lateral também. Tem um que tira a mão também, não é, Marcos? Tem, que você tem, fica em tem. pé assim e tira a mão. É muito Tem bacana, vários, muito né? bacana. Esse é bem legal, vou mostrar pra vocês. Tá. Que ele trabalha o core, essa região que eu te falei da cintura. Tá bom. Você apoia, fica em 4 apoios. Depois você estende uma perna e estende um braço lá na frente. Ah, mas causa desequilíbrio, às vezes cai? Sim. Quanto maior o tempo que você for praticando, você vai conseguindo uma consciência corporal maior e deixando a sua região do abdômen, da cintura pélvica bem mais enrijecida. É que quando a gente está começando uma coisa que nunca fez, fica um pouco desengonçado. Acho que tudo na vida que a gente vai fazer fica um pouco. Sim, por isso que a gente pede. Sempre peça auxílio de um profissional, porque ele pode te passar exercícios super simples de fazer. Legal. Por exemplo, olha, um elástico. A gente fez um exercício para bíceps, um exercício para ombro, deixar o braço um pouquinho mais forte, o ombro com uma postura um pouco melhor. Hoje em dia as pessoas estão muito andando nessa posição. É computador, é videogame, as criançada, né? Então a gente passa alguns exercícios para melhorar essa postura, deixar numa postura um pouquinho mais retinha, balé, puxando lá em cima, né, que a gente fala. Você acabou passando aí pra gente pra perna, Pra a gente perna, passou passamos pro para abdômen, passamos para braço. Acabou. E esse elástico aqui dá para fazer mais de 100 exercícios. Um monte de coisa. Por isso que é legal você consultar aí uma pessoa que entenda para fazer direitinho em casa. Isso, a gente também faz o serviço de consultoria. De repente, poxa, não tenho condições de ir na casa, não tenho condições de ir numa academia, pagar como a gente comentou antes. A gente presta serviço de consultoria. Ah, isso é bom. Liga pra gente, a gente vai na casa da pessoa, monta uma planilha de treinamento e acompanha com ela 15 dias como é que tá o exercício, tal, e monta Até tudinho vou te pra ela. convidar pra gente voltar ali no nosso Vamos lá. cantinho, a gente continuar conversando com a nutricionista. E aí, até lá, tem uma pergunta bem legal pra fazer pra você. A Camila, ela quer saber se à noite, assim, ir treinar muito à noite pode atrapalhar no sono. Pode chegar a atrapalhar? Olha, tem gente que sim, tem gente que não. Também depende do organismo de cada um. Eu, por exemplo, eu treinando à noite, eu me sinto tão cansado que eu chego em casa e puf, Capota. Capota. Acho que depende muito de cada Depende um. muito de cada um. Tá, Depende né? muito de cada um. Se o caso dela, de repente, ela perde o sono, ela sentiu tanto prazer na atividade em si, para ela, de repente, pode ter tido esse efeito. Mas não é regra, não. Não é regra. Tá. A gente tem mais um telespectador que é o Lucas. Um beijo, coisa linda. Ele quer saber como que ele faz para engordar.
Olha, eu acho demais ver isso, que a maioria das pessoas, o problema é contrário, é que poucas pessoas, acho que a porcentagem da população em si, poucas pessoas não conseguem engordar, né? E como é que faz? Ele quer saber dos suplementos e tudo mais, o que ele faz na alimentação? Na verdade, para engordar é mais difícil do que para emagrecer. Não é? Então, pessoas que têm dificuldade para ganhar peso é porque o metabolismo é muito acelerado. Então, é como se ela lutasse contra uma maré, que é o metabolismo dela. Então, ela tem que ingerir muito mais do que ela gasta. E normalmente ela gasta muito mais do que ela ingere pelo próprio metabolismo. Tem gente que come muito mais do que de 3 em 3 horas e ainda continua muito magro. Então, tem que suplementar. Existem alguns manipulados que a gente consegue fazer com que a pessoa consuma diariamente, aquele apetite aumente. Legal. Né? Então mas a maioria das vezes ela vai suplementar com um módulo de proteína ou algum outro tipo de suplemento oferecido em café da manhã, lanche da manhã, para que esse aporte seja redobrado. Então vamos supor, ela teria que consumir 10 bifes, né? 10 filés de carne por dia, só que ela não vai conseguir. Senhora, Exatamente. É muita coisa. Mas aí que entra o suplemento, porque aí no suplemento ela consegue bater, vamos supor, no liquidificador 10 bifes junto com a água, o leite, enfim. Aí que entra essa história, né? É a pessoa que quer esse resultado. Tem mais uma pergunta, é o Gledson da Silva, ele quer saber se o suplemento ajuda a ganhar massa magra. Ajuda, né? A gente já estava mais ou menos falando sobre isso. Sim, o foco dele é esse, né? Desde que dentro de uma alimentação correta. Tem pessoas que começam a tomar suplemento e acabam ganhando peso, porque na verdade o consumo delas é muito maior do que o gasto. Então por isso que seria legal aliar a nutrição com a atividade física. O nutricionista saber o que ele está treinando, né? Os dois terem esse contato, é muito interessante. Um método que a gente usa para saber que ele talvez não corra esse risco é passar alguns termogênicos. Então os termogênicos a gente consegue tanto na alimentação, gengibre, canela, enfim, ou prescrever em manipulação. Tem uma fórmula que a gente faz em consultório que a pessoa chega a perder com atividade física até 10 centímetros, 7 centímetros de cintura ou abdômen. Me dá isso? Adorei! Desde que aliado com atividade física. Então a gente tem uma composição de citros. É bem bacana. Muito bom. Só que tem que ser orientado, tem que tomar antes da atividade física e são exercícios aeróbios que ele tem que fazer. Então, tudo tem que ser orientado e na quantidade certa. Tudo que a gente pensava é o contrário de tudo isso. Então, é por isso que é bom ver certinho, para não ficar indo atrás de um resultado que não existe, ficar se matando e não consegue ter. Inclusive, em falar em resultado, a Gabriela, ela falou que treina há 3 anos e não consegue deixar os glúteos duros. O que ela tem que fazer para enrijecer os glúteos? Bastante exercício para os glúteos, né? Ela pode também trabalhar com exercícios que fortaleçam a região próxima ao glúteo, né? Então ela tem que fazer um pouco mais de exercício de perna, exercício de posterior da perna, né? Que são os isquios tibiais. Ela faz exercício da região de abdômen e lombar para deixar essa região toda da cintura pélvica mais fortalecida e aí, consequentemente, ela vai conseguir trabalhar mais o glúteo também. Porque se de repente ela só quer treinar glúteo, 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 o nosso corpo ele não acompanha, né? Porque você não pode deixar um músculo todo forte e o outro músculo descompensado. Você vai acabar até se lesionando. Esses treinos funcionais também vão bem, não são? São muito, muito, muito legais. Tirou um pouco aquele mito da academia de 3 séries de 15, 4 séries de 10. Quem tá fazendo e procurando os exercícios funcionais hoje em dia, tá adorando. A aula é muito mais divertida. É puxada, mas dá para cada um ter o seu ritmo. É para todas as idades? Sim, é para todas as idades. A gente atende até crianças lá, é bem bacana. Não, e puxado que ele tá falando é que você sai com a cara bem vermelha e pingando. Experiência própria. Numa aula, em média, dá para você gastar umas 650, 700 calorias em 45 minutos. Mas você sai com uma sensação tão boa. Exatamente. Né? Você não sai com a sensação de, por exemplo, fiz aquele levantamento de peso, puxei, tô todo duro, travado, tenso. Não, você sai do funcional e fala, nossa, que coisa boa. Que coisa boa. Ou não quero mais ver esse professor, ou você pensa, poxa, valeu a pena. Mas vale, o resultado é tão mais rápido. Muito. Você trabalha um conjunto aí. Tudo. Você acaba trabalhando tudo e não só uma região. Exatamente. Turma, acabou nosso tempo, mas obrigada. Eu achei demais. Foi bom, né, brincar com isso. Linkar, a gente podia fazer sempre isso. Bacana. Vou passar aqui o contato de vocês. Primeiro, acho que é o seu, que é saborintegral.com, né? E o telefone é 41132806, falei certo? E o site aqui do Marco
Marcos Paulo, que é www.espaçovippersonal.com.br. Perfeito. Deixa eu passar de novo. espaçovippersonal.com.br, é que todo mundo tem curiosidade, né? Quer saber mais coisas. E também entrar em contato aqui, né, com a nossa nutricionista para saber como se alimentar direitinho e ver um suplemento ou outro. Quer engordar, quer emagrecer? Siga uma orientação médica ou de um especialista para você ver qual é o caminho certo para ir e alcançar o seu resultado, ó, rapidinho e não ficar sofrendo, né? Ficar passando fome não é legal. Não. Me dá um beijo aqui, obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Obrigada pelos exercícios. Nossa, Valeu. facinho, vocês viram ali o elástico também baratinho para comprar.